Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, formado pela FEComércio, SESC, SENAC e IPF. Hoje nós temos aqui conosco o presidente da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação, senhor Alexandre Sampaio, e a Aline da CNC. Gente, lembrando que a FEComércio, Sistema Comércio de Mato Grosso, é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Presidente, hoje nós estamos aqui diretamente da FIT Pantanal e para tratar de vários assuntos. Entre eles, o Vai Turismo e os investimentos que estão sendo feitos em Mato Grosso nessa área, que é uma área de transformação econômica e social. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que o senhor viu até agora, como o Vai Turismo pode auxiliar Mato Grosso nessa área e como que o nosso estado está se portando nessa questão de investimentos no turismo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no Pode Crer, acho simpaticíssimo o nome, acho bem interessante essa colocação. Quero ressalvar que o turismo, e a feira representa essa percepção clara, é um dos poucos setores da atividade econômica no Brasil que permite uma inserção e uma ascensão social extremamente rápida, objetiva, e permite, por esse processo, em que pessoas de pouca capacidade de formação, não necessariamente intelectual, mas de formação educacional, ascendam dentro de uma sistemática de oferta, de empregabilidade, de estruturas empresariais, possam usufruir e mudar de patamar de vida rapidamente. O turismo ele emprega não só pessoas de pouca qualificação, e nesse aspecto o SENAC Mato Grosso, falando especificamente do Estado, tem um papel fundamental no sentido de complementar essa capacidade profissional, mas ele permite uma inserção rápida dessas pessoas pouco capacitadas e que elas cresçam rapidamente com o crescimento do turismo, na medida em que o que se exige desses profissionais é atenção, qualidade, simpatia e ter o prazer de bem servir. O turismo tem esse fascínio e essa possibilidade. Dentro desse aspecto, eu quero parabenizar a FEComércio Mato Grosso, porque a confecção, ou melhor, o apoio ou a realização da FIT Pantanal, com o apoio decisivo da CNC, é uma prova cabal de que isso se materializa, de que isso é reconhecido pelo povo de Cuiabá e todos os visitantes que aqui vão vir. Rapidamente falando do Vai Turismo, o Vai Turismo surgiu como uma ideia de potencializar, junto aos nossos homens públicos parlamentares na sua acepção da palavra, e isso é um primeiro entendimento, e a Aline pode até complementar, a inserção dos nossos parlamentares, sejam eles federais ou estaduais, ou até mesmo municipais, na pós-eleição municipal que aconteceu no ano passado, a vivência ou a sensibilização desses homens públicos de que o turismo é um viés de que deve ser explorado, que eles têm que ter atenção em projetos de lei que materializem o turismo na sua concepção e que possam potencializar tudo isso que eu acabei de descrever no sentido de permitir crescimento econômico, desenvolvimento social e inserção das pessoas mais pobres dentro da cadeia produtiva. Projetos de lei que visem esse objetivo, que podem ser necessariamente simples ou um pouco mais sofisticados, isso é o que nós queremos. O Vai Turismo se propõe nessa linha de sensibilizar o homem público de que o turismo talvez seja o campo da atividade econômica no Brasil que mais dá celeridade a essa inserção, essa potencialização e esse crescimento econômico integrado. O Vai Turismo ele realizou um mapeamento dos estados recentemente, né, Aline? E eu queria que o senhor falasse, ou mesmo a Aline, sobre quais são os desafios que vocês encontraram no nosso estado e quais são as potencialidades que foram vislumbradas em Mato Grosso. Acho que a Aline pode responder um pouco nesse aspecto, mas principalmente o que a gente entende é que acho que aqui vocês têm uma vantagem, porque vocês têm o Instituto FEComércio. Então vocês têm atividade econômica mapeada, dados confiáveis, e isso ajuda na percepção da concepção, além do levantamento histórico de projetos de lei que foram feitos no passado. Isso dá-se um caldeirão, vamos dizer assim, de conhecimento, de cultura e de percepção de como isso pode ser usufruído e potencializado.
Depois eu vou falar um pouco de investimento, mas acho que a Aline pode dar uma complementaridade, porque nós potencializamos o Vai Turismo acima do que eu defini aqui agora. Ele está numa segunda fase e vai crescendo cada vez mais. Aline, fale para nós um pouco, então, sobre quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos desafios aqui em Mato Grosso, na área do turismo. A gente está vivendo um momento, né, muito importante do nosso projeto do Vai Turismo. O projeto do Vai Turismo ele foi criado no meio da pandemia. A CNC teve a preocupação de como é que a gente poderia ajudar o segmento do turismo, e ali a gente viu a potencialidade de olhar para políticas públicas para o segmento do turismo a nível Brasil. Então hoje a gente avalia todos os estados, acompanhamos esses estados. Hoje a gente tem um painel de competitividade que a gente hoje consegue avaliar os indicadores econômicos, qual é o estado que precisa desenvolver um pouco mais, principalmente nos aspectos olhando para os DTIs. Então, hoje a gente vendo o Mato Grosso, em 2022, quando a gente fez a nossa primeira entrega na nossa agenda institucional, a gente conseguiu identificar que 100%, pela primeira vez, de políticas públicas para o segmento do turismo foram alcançadas e foram vistas em todos os estados. Então, a gente conseguiu um marco para esse programa, porque a gente realmente conseguiu que todos os estados tivessem políticas públicas para o segmento do turismo. E realmente o estado hoje do Mato Grosso é um estado que vem crescendo, tem projetos. A secretaria é muito parceira junto com a FEComércio, junto com o Conselho de Turismo, que é muito atuante aqui na área, e realmente a gente vai ter um segundo momento que a gente vai iniciar no segundo semestre, que é os diagnósticos do que foi realmente executado e foi realmente visto com relação às políticas públicas, quais são os principais indicadores que precisam ser reavaliados e vistos, mas realmente o estado só tem uma tendência de crescimento, e a gente vê os investimentos. A gente teve a oportunidade de estar aqui nas apresentações, tanto da Secretaria do Estado, tanto do município, mostrando o que ele está trazendo para o segmento do turismo, para o desenvolvimento ali do estado. Então hoje, analisando via os aspectos do Vai Turismo, o estado só tem uma potencialidade, tem crescido muito, e o investimento é visível dentro dessa cadeia. Que coisa boa saber que a gente está tão bem, né? Porque o turismo é muito importante, principalmente por esse lado social, e saber que a gente tem políticas públicas voltadas para o turismo e para o social é fantástico, né? E, presidente, voltando a falar de investimentos, para que essas políticas públicas possam ser realizadas e atinjam os seus objetivos, a gente precisa de investimentos, né? Hoje a SEDEC tem a Invest MT, que é uma agência fomentadora, e eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor viu, como que o senhor está vendo a questão de investimentos aqui dentro de Mato Grosso no turismo. O secretário César nos deu uma aula realmente de Mato Grosso, falou com uma visão holística de todos os aspectos envolvendo o crescimento da economia mato-grossense, nos seus aspectos econômicos, sociais, potencializados pela agricultura, claro, mas a gente percebeu alguns nichos que podem ser ressaltados. Primeiro, a sensibilidade do governador que entender que turismo é uma grande arma, é um grande viés para ser explorado. A proposta do Parque Mato Grosso, da Cuiabá, é uma coisa assim, fantástica. É uma visão de um homem público que transcende e que percebe que isso vai ser construído para uma maneira perene de trazer e potencializar tudo aquilo que Mato Grosso pode definir e enveredar para um crescimento que transcende só a questão da agricultura. Mato Grosso tem uma questão muito interessante no interior. O que ele conseguiu mostrar para nós é que você tem hoje necessidades e carências de estruturação hoteleira de médio porte, chamado mid-scale, para poder atender essas demandas que cidades de médio porte, como Sinop, como Sorriso, etc., precisam cada vez mais de hotelaria, né? Hotelaria de qualidade, hotelaria moderna, hotelaria que atenda a percepção daquelas pessoas que vêm para cá, ou dentro na esteira do agricultura, do agronegócio, mas também em todo outro aspecto do campo econômico que traz a reboque indústria, comércio e serviços. E aqui Mato Grosso tem uma vantagem.
existe muito capital, né, nas pessoas que aqui se estabeleceram e que enriqueceram, né, logicamente, com o agronegócio e que hoje querem diversificar a sua aplicação. Então, essas pessoas podem ser, porque a indústria hoteleira, ela se dá ou por investimento direto de pessoas que conhecem do métier e empreendem um hotel, e que isso é raro, porque de repente exige uma expertise que ou você vivencia ou você faz escolas que são de natureza mundial, que são Lausanne na Suíça e Kona nos Estados Unidos, ou então você se aproxima de redes hoteleiras, que já existem algumas no Brasil, e você faz uma parceria. Você compra o terreno, você se propõe a empreender o prédio, essas redes te dão toda a assistência no sentido da tecnologia, ou melhor, do layout, ou do projeto que você pode empreender. Você tem duas maneiras de fazer isso, ou você faz por um processo de você contratação de uma rede hoteleira e ela opera o hotel para você e ela cobra um valor por aquele processo e te entrega um retorno sobre o capital que você disponibiliza para ela. Ou então você faz um processo em que você gere o hotel com a tecnologia deles, ou você arrenda o hotel para eles e eles fazem um processo de entregar uma rentabilidade X mediante um fundo que preserva ali uma parte para renovação, porque a hotelaria tem desgastes constantes, né? Você preserva uma parte para renovação, uma parte para sinistros empresariais ou sinistros de seguro e de trabalhistas, mas que entrega uma rentabilidade que aqui eu creio que vai ser muito interessante, porque tem demanda constante, contínua e crescente. A diária média de hotéis de mid-scale numa fronteira agrícola como essa são acima de R$500, R$600 a diária média. Então, isso para um hotel concebido de maneira econômica, e aí as redes podem ajudar nisso, permite uma rentabilidade e um retorno de capital muito interessante, com um payback, diria, 10 anos, dependendo do tamanho do hotel. Então, e não só isso, acho que também atrativos de turísticos como parques, aproveitando o calor que existe em Mato Grosso, parques aquáticos, etc., é outro potencial. Na verdade, essas pessoas aqui em Mato Grosso, dadas grandes distâncias, talvez a área de lazer tenha que ser também numa região próxima. Então, assim, o processo para captação de capital para parques temáticos e parques aquáticos aqui é sine qua non. Eu diria que existe uma vertente nessa área. Também investimentos culturais, como teatros, anfiteatros, áreas para shows. Então tem todo um segmento aí, logicamente não esquecendo centros de convenção, mas centros de convenção tem que ser pensados de uma maneira um pouco mais completa. Ela não é uma coisa, um investimento fácil, ela tem que analisar por um processo de área. Não adianta as cidades disputarem centros de convenções entre si, porque isso não existe. Mas eu acho que tem muito potencial para investimentos diversificados. A área de alimentação também, sabe, tem muito potencial para crescer. Esse investidor no agronegócio, ele é um investidor sofisticado, ele é um homem, ou melhor, homens e mulheres que aprimoram o seu paladar, querem um serviço de qualidade na alimentação fora do lar, tem um potencial, então, para crescimento da área de lazer, da área de vida noturna, da área de alimentação. Então, eu acho que, e como esses capitais estão concentrados e exigindo diversificação, eu acho que tem um norte aqui a ser explorado, e isso, Mato Grosso, leva uma vantagem comparativa muito grande. O senhor acha que o setor empresarial, falando agora da nossa área, do comércio, né? Como que eles podem se engajar mais para que haja esse crescimento do turismo, desse interesse de crescimento, de investimentos no nosso estado? Porque, como o senhor falou, às vezes a gente tem uma área aquática muito boa, a gente tem vários parques aquáticos, mas a distância de uma localidade para outra não beneficia tanto, né? Como que o senhor acha que a parte empresarial poderia auxiliar esses projetos? Como que a gente poderia pensar que nossos empresários que já estão aqui no nosso estado, eles podem ajudar a direcionar o turismo, alavancar o turismo? Olha, como eu falei, esse capital existe, está concentrado, tem potencial de investimento em números, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco que conhecer isso. Eu acho que tem um papel fundamental da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela descortina essas potencialidades. Eu sugeriria ao secretário trazer seminários de investimentos que existem em estruturas
que fazem essa divulgação, como a ADIT, que é uma agência de desenvolvimento de investimentos em turismo. É uma estrutura montada em Alagoas, mas que ela realiza seminários no Brasil afora. Eu acho que talvez Mato Grosso devesse pensar em trazer um capítulo de uma performance de vários segmentos que a ADIT desenvolve, como a ADIT jurista, como a ADIT na área de júris, de formatação e estruturação de fundos de investimento, a ADIT na área de turismo, especificamente, de empreendimentos imobiliários, porque às vezes a concepção de um hotel é custosa e não é fácil. Mas você pode conceber isso de uma maneira de condotéis, de sistemas de partilhado, de construção e de venda da unidade, com uma gestão hoteleira embandeirada. Então, cabe um pouco ao poder público dar um norte, esclarecer opções, trazer potenciais seminários para poder difundir isso. Mas eu acho que o que eu falei também, devido às grandes distâncias, apesar de estradas maravilhosas que vocês têm aqui, eu acho que podem se criar ilhas de investimento, de lazer, em algumas cidades, não em todas naturalmente, mas que permitem dentro de uma macro área você ter ali aporte de retorno, de frequência, de usufruto que vai permitir a remuneração desses investimentos em curto espaço de tempo. Acho que cabe um pouco à Agência de Desenvolvimento do Mato Grosso captar essas discussões, trazer potenciais speakers ou eventos que potencializem e descortinem isso para que Mato Grosso potencialize essa possibilidade. E, presidente, o Vai Turismo, com os diagnósticos que a gente hoje fazendo junto com cada estado, junto com as secretarias, a gente consegue ajudar na hora de ser, uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de direcionamento no sentido para onde devem ser, as políticas públicas devem ser direcionadas, devem ser trabalhadas, devem ser investidas, e o projeto, o Vai Turismo ajuda nesse sentido, inclusive a direcionar esses investimentos para onde tem as suas necessidades ou as suas prioridades dentro do estado. Dentro disso que vocês já levantaram, Aline, dentro do Vai Turismo, você conseguiria falar assim, um exemplo de boa gestão, um exemplo de apoio de políticas sociais, políticas públicas para que um projeto tenha dado certo? Você conseguiria me identificar um exemplo aqui, um case em Mato Grosso? Hoje, na verdade, como é que a gente está atuando? O nosso painel, de BI, a gente tem as boas práticas do Brasil todo. Nós temos mais de 1.978 projetos inseridos dentro dele, a nível Brasil, que a gente consegue, todas as secretarias, todos os coordenadores de estado têm acesso a esses projetos. A gente consegue identificar, inclusive, o sistema com o SESC, o próprio SENAC, com a capacitação, traz dentro do nosso projeto, a gente consegue também demonstrar quais são os principais papéis. E hoje eu falo que eu acho que um dos maiores cases que tem é o próprio do sistema da FEComércio, que fomenta, que atua, o SESC através do turismo social, principalmente porque atua diretamente com isso, o SENAC na capacitação. Então eu vou trazer sim sardinha pra gente. Eu acho que o sistema é um ótimo case do que a gente está atuando e trabalhando o estado, e a FIT é o exemplo disso, que a FEComércio junto com o governo conquistou, foi lá, desenvolveu, e olha o quanto está trazendo. Então eu acredito que a FIT também é um case de sucesso para o segmento do turismo. Isso tudo é o quê? São políticas, são olhares que a gente entende para o segmento, que a gente vai trabalhando, desenvolvendo e acreditando que traz o todo, A gente tem gente aqui do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, e para o estado isso é maravilhoso, entendeu? Para o estado que tem muito a crescer ainda, presidente? Pois não. Eu ousaria citar, porque vocês têm aqui um equipamento que é um equipamento de referência, O Resort Manso, do Lago do Manso, é uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer, já tem algum tempo, Mas ele é um equipamento de alta qualidade, com uma oferta de lazer indescritível. E ele é fruto dessa percepção do investidor, da ajuda do governo do Estado, da potencialização de áreas públicas que não devem ser, não devem emperrar o crescimento. É bom ressaltar que Mato Grosso, por ser um projeto, por ser um estado de grande desenvolvimento econômico,
sempre existe aquela dualidade entre preservação, né, desmatamento e a questão do meio ambiente. Eu ressalto que o turismo e o empresário de investimento turístico, ele é o primeiro a querer preservar. Então, nós devemos ressaltar que a indústria do turismo tem esse viés. O ativo do turismo é a preservação, é a natureza, é o meio ambiente, ofertado de maneira profissional, para potencializar em todo o usufruto dessa qualidade de natureza, para ser usado de maneira potencial, mas preponderantemente preservacionista. Então, o Lago do Manso é um viés, vão existir muitos outros, Mato Grosso afora, com certeza. Bom. E hoje a nossa principal bandeira, né, presidente? A gente está trabalhando muito com o turismo responsável, que é exatamente isso que o presidente está falando. Que não é só um turismo para você desenvolver, com responsabilidade, com o olhar do entorno, o que você pode estar desenvolvendo, trabalhando. Então a gente acredita muito que como é o turismo que aqui é potencializado e trabalhado. Não só o turismo... não só o desenvolvimento econômico, né, mas o social como um todo, né, cuidando do ambiente de uma forma geral. Eu agradeço muito a presença do presidente aqui hoje com a gente, da Aline. Agradeço que vocês tenham vindo à FIT. Espero que vocês venham muitas mais vezes ao nosso estado, conhecer nossas belezas naturais. E a gente vai chegando ao fim a mais um episódio do Pode Crer, que pode ser acompanhado pelo YouTube, do canal do Sesc Mato Grosso, e sigam nossas redes sociais, FEComércio MT, Senac MT e Sesc MT. E não se esqueçam, ativem o sininho, sigam, curtam e compartilhem. Até a próxima!